Gravando. Boa tarde. Vamos apresentar aqui agora para o senhor o nosso plano de conservação integrado do solo, né, como requisito da terceira avaliação da terceira avaliação da terceira unidade, né? Então, a área que nós escolhemos foi um sítio do meu avô, né? O nome é Canto Fino, ele fica entre Açu e Paraú, mas ele fica bem entre os dois, mas ele está localizado geograficamente como município de Açu, né? É uma propriedade que é usada exclusivamente para a produção de animais, gado e leite, não tem, vem ocasionalmente, a gente tem a produção de outros, de culturas anuais, olerícolas, mas casualmente, bem casualmente, realmente a produção, o foco de produção de lá é gado, leite, né? É uma área também, perdão, é uma área de 7,39 hectares, a área total. Mas a gente não vai apresentar aqui a área total, a gente vai fazer. A gente separou uma área que é a área que é usual, que é mais usada para a questão da produção mesmo, né? Apresentar aqui algumas imagens do terreno para que a gente consiga ter essa visão fotográfica da área, né? Todas essas imagens elas foram tiradas de um ponto que a gente vai chamar aqui de ponto zero, para a gente conseguir fazer essa observação de todas as áreas desse terreno, né? Aqui do ponto zero até essa área, a gente já observa, consegue observar a cerca, ela vai estar bem por aqui. A gente já consegue observar um declive, né? Essa área, de uma forma geral, ela tem vários declives. Quando a gente começar a mostrar os gráficos topográficos, a gente vai ver isso com mais nitidez. É, é uma área de neossolo, basicamente, tem muito afloramento de rocha, né? E basicamente só é usado para gado, como não tem outra produção, é uma área muito suscetível à erosão. A gente vê que, de uma forma bem geral, a vegetação de lá é essa, né? Então aqui não segura nada, né? Aqui a água vem, leva, carrega até as portas. Então aqui mais uma vez só mostrando o ponto zero até outro ponto, né? Aqui a gente, nesse sentido aqui, a gente consegue ver que nós vamos ter um declive, e em contrapartida, aqui a gente vai tendo um aumento na elevação. Essa foto aqui foi tirada propositalmente para a gente conseguir observar essa configuração topográfica do terreno. A gente tem aqui uma área que, quando a gente olha daqui, talvez a foto pela qualidade não dê para ver, aqui ela vai crescendo nesse sentido e caindo nesse sentido. Aqui é outro ponto, né, que a gente também tirou. Aqui é uma área altamente erodida. O processo de erosão aqui foi fortíssimo, tanto que aqui, mais ou menos nessa região, a gente vai ter a presença de uma vossoroca, né? A chuva, como eu disse a você, a vegetação é bem ínfima, aí o capinzinho bem pouquinho, né? A gente não tem a produção de capim na área também. Os animais eles consomem mais volumoso, vai mais concentrado em relação ao volumoso, né? É uma área bem familiar, ela não é uma área de produção agrícola, é uma área familiar, tudo bem? A gente vê, como eu já falei, muito afloramento de rocha, a gente tem aqui muito afloramento, aqui afloramento de rocha, afloramento de rocha, afloramento de rocha, né? Talvez também o processo de erosão ajude muito, né? Carregou já o, o solo todo, ficaram só as rochas, né? Outro ponto, né, que a gente já vê, que já é mais acentuado, a gente consegue ver mais, de forma mais acentuada o declive, é que mais afloramento de rocha, como eu falei, produção animal, produção animal. E aqui quando chove, nessa área quando chove, a gente vê cenas como essa, a água carregando todo o solo, né, o solo totalmente exposto, a água carrega tudo, né, tudo que nessa foto a gente consegue achar, ó, o arrasto foi tão grande, lá na parte de baixo a gente vai ter o quê? A formação de um pequeno riacho, né?
E quanto à área total, né? A gente utilizou o Google Terra para fazer esse levantamento. Só um instante. A gente usou o Google Terra para fazer esse levantamento. O slide tá normal aí para você? Pronto, a gente usou o Google Terra para fazer esse levantamento daqueles coordenadas do terreno. Entretanto, a gente não fez a separação, a divisão por toda a área. Por quê? O que é que acontece? É, mais ou menos daqui em diante era uma área totalmente uniforme, como o professor havia pedido, solicitado para que a gente fizesse essa modificação em relação a outras diferentes áreas. A área mais diversificada vem a ser essa daqui, que realmente é a área que usa de produção. Essa área toda aqui é uma área que não é produzido nada, não tem animal, é basicamente só um caminho, por assim se dizer, né? Vamos lá. Em relação à questão topográfica, a gente fez um levantamento lá no Google Terra, trouxe para o Google Terra Pro, e a gente começou a fazer esse levantamento. A gente separou uma área que aqui está em verde, que é a área de reserva. Se a gente for fechar aqui, como a gente fechou aqui essa área, daqui para cá a gente vai ter mais ou menos uma área de uso de 2 a 3 hectares. Esse resto aqui compreende a mais ou menos 4 a 5 hectares restantes, né? É de 2 a 3 por aí, entre 2 e 3 hectares, né? A gente fez essa separação aqui de área de reserva. A gente só lembrando, a gente só usa essa área. De acordo com a legislação, na nossa região, a gente tem que ter um índice de 20% de área de reserva. Só que a gente, se for calcular, botar no papel essa região dessa área aqui a gente tem até mais que 20%. Mas é porque, como a produção é muito pouca, o proprietário, ele deixa essa área aqui intacta. Por mais que a gente observar aqui, a gente vê, por exemplo, com o grupo tem só algumas árvores, mas essa aqui é uma cerca, essa linha preta aqui delimitando uma cerca, dessa cerca para frente, nada, eles não mexem em nada. É área de reserva. Só para a gente começar a observar aqui, como eu disse, a gente usou alguns pontos para usar como pontos, a gente usou a casa do terreno para usar como ponto zero e traçou alguns caminhos no Google Terra Pro para que a gente conseguisse fazer a avaliação é, topográfica desse terreno. Aqui do ponto zero a esse ponto delimitado aqui, a gente pode observar que a gente vai ter uma elevação. Ou seja, nessa região, quando a gente estiver mais para frente, a gente vai ver que essa região é uma região de maior elevação do terreno. O caminho que a água vai fazer aqui nesse sentido vai ser mais ou menos esse aqui. Conforme eu for mostrando os outros caminhos que a gente traçou, vai ficar mais visível. A gente traçou para cá, daqui para cá, e esse caminho teve esse gráfico de elevação, ou seja, tinha uma área mais baixa que vai subindo gradativamente. Quando a gente já pega outro ponto do nosso mapa, do ponto zero a esse do ponto A, ou ponto zero a esse ponto B, ou ponto um, a gente vai ter o quê? A gente já vai ter um declive, a relação de um declive aqui. Ou seja, como eu falei para você, aqui nós temos uma área alta que vai fazendo esse caminho de água, né? Caminho da água. Quando a gente olha aqui esse outro ponto, o declive ele se mostra mais acentuado. É justamente aquela área que eu mostrei na foto lá, eu mostrei na foto lá do caminho da água. Esse ponto aqui, que é o caminho que a água faz, né? Basicamente. Ele é bem mais acentuado. Aí quando a gente olha aqui mais um pouquinho próximo, a gente pode ver que a gente também vai continuar tendo essa queda, né, em relação ao ponto zero. Mas aqui é uma coisa que é bem interessante observar. Se a gente tivesse traçado, aqui mais ou menos fica a Vossoroca que eu falei. Se a gente tivesse traçado um pouquinho mais para cá, a gente ia ver um declive ainda mais acentuado, né? E aqui, só voltando para trás, para a gente conseguir também observar, só para chegar àquela conclusão lá do declive, que essa área é mais alta, a gente optou por jogar uma linha de chamada aqui, ó. E jogando essa linha aqui, a gente observou que da casa até esse ponto, do ponto zero até esse outro ponto aqui,
a gente tem uma elevação e até considerável, viu? Uma elevação bem considerável, como vocês podem ver aqui no gráfico. E aqui só outro ponto, a demarcação foi feita aqui, só para a gente conseguir ter observar todos os pontos, a gente fechou nesse ponto aqui. E aqui a gente também consegue observar uma elevação significativa em relação ao ponto zero, que é a casa, né? Agora a gente vai abordar, a partir dessas avaliações topográficas, a gente vai fazer a avaliação em relação à capacidade de uso, né? A gente fez uma visita, a gente tentou fazer uma análise bem geral do terreno, mas bem detalhada ao mesmo tempo. Bom, falando um pouco sobre a capacidade de uso das terras, né, a gente separou o terreno basicamente em 7 lotes. Um deles a gente não está contabilizando porque é área de reserva, né, que é em torno de 20% do lote usado. Então, a gente fez como o arquivo é instruir, a gente separou ele por cores, para poder ficar correto, e a gente teve os seguintes resultados. No lote 1, a gente vê que ele é um lote de classificação 4S, ou seja, são lotes classificados por solos limitados, pela profundidade que eles têm. Eles têm uma profundidade reduzida, e normalmente eles apresentam uma pedregosidade, que, como o Marcelo falou, são áreas de... O local em si, ele tem muito afloramento de rocha. Então, a gente vê que eles também têm uma pequena capacidade de retenção de água e possuem também problemas com fertilidade. No segundo lote, a gente tem um lote 6S, também relacionado a problemas de solo. São terras constituídas, por solos mais rasos e também com pedregosidade em torno de 30 a 50% e algumas rochas expostas na superfície, né? Que é uma das características que a categoria de solo é a baixa produtividade. E eles também têm uma incidência muito grande de, por exemplo, areias quartzosas. No terceiro lote, já está num amarelo um pouco mais claro, a gente tem um lote 2E, que são terras produtivas que têm um relevo suave e ondulado, e eles têm um risco moderado de erosão, como o Marcelo tinha comentado. Então, esses declives eles variam entre 3 a 8%, vai depender muito. Mas, no geral, eles são terras com uma taxa mediana de fertilidade. Passando um pouco para a parte do quarto lote, do L4, a gente tem um lote 7S, que seria uma terra extremamente mais pedregosa. Inclusive, são nessas áreas em que a gente tem a maior nível de afloramento das rochas. Elas têm por volta de cerca de 50% de pedregosidade. E elas têm muitas associações rochosas e os solos são rasos. No geral, a propriedade ela tem um solo mais raso e eles também possuem uma baixa capacidade de retenção, né? Como o Marcelo falou, em alguns casos eles formam pequenos rios e o solo acaba não conseguindo absorver toda aquela água e tem que dar algum caminho para ele. E com o declive ele vai seguindo para... Ele começa do lote 1 e ele passa ali pelo 2, 6, 4 e vem caindo para o 5. Então, no lote 5, a gente tem um solo 3E, que seriam terras com declives moderados, em torno de 8 a 20% de declive. Ele também tem um relevo mais suave, ondulado, e tem um risco de erosão severa se associado a cultivos intensivos. Então, ele pode apresentar ali uma erosão laminar ou moderada, e ele é normalmente superficial e bem raso, né? Bem como em terrenos de declive de classe B. Então, além de um solo muito erodível, que é a capacidade do solo de ser erodido. Então, a gente tem uma mudança textural ali. Já para o nosso último lote, que foi o que a gente levou como base, ele é um 2D, que são terras mais produtivas, com a maior taxa de fertilidade, mesmo que ainda rasos, eles também têm uma ondulação mais suave, e eles têm um risco moderado de erosão. Então, a gente até viu que nessa área onde eles acabam produzindo alguns girimuns, machixe, que são culturas mais apropriadas. Eles não têm por exemplo, uma cultura muito anual ou perene, mas a gente consegue fazer pequenas plantações. Então, no geral, a gente percebe que a propriedade, no geral, ela não tem tanta capacidade produtiva, mas ela é mais usada para, como você comentou, para animais. Então, a associação ao solo raso com gramíneas, que são mais resistentes a profundidades mais suaves, é mais recomendado para essa propriedade.
partindo aqui para a conclusão do nosso trabalho final, né? Como o José bem pontuou, a gente tem solos que, em sua grande maioria, a dificuldade maior é em relação a solo e erosão, basicamente, nosso problema de solo, solos rasos e um declive um pouco acentuado em algumas áreas, mas que a gente poderia trabalhar aí, a gente já trabalha aqui como nas áreas no lote 6 no lote 3 no lote 6 e 3 que são áreas que são usadas basicamente para quando se é produzida alguma coisa, né? A gente tem, às vezes, produção de girimundo, maxixe, e algumas vezes no lote 3 produção de culturas anuais como milho. Mas a gente poderia reverter esse problema aí com a produção de gramíneas, como o José Alves pontuou, que são plantas resistentes, e a gente também poderia fazer esse controle usando curvas de níveis. A gente poderia pegar, por exemplo, aí um pé de galinha e fazer esse levantamento topográfico levantando essas curvas de níveis para a produção de gramíneas, que era uma maneira de diminuir essa erosão por causa da água, que é o principal ponto de erosão. O principal problema dessa área é o seu problema com erosão. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção até aqui.